Hoje eu vi essa foto da minha filha chorando por mim, adorando a Deus na igreja, chorando pela minha vida. O meu filho orando por mim na madrugada, como eu um dia fiz, quando era ainda adolescente. Eu gostaria de convidar você que tem essa palavra nas suas mãos. Abre aí comigo, Salmos 1. Aleluia. Salmos 1. Amém? Só abrir a palavra bem no meio aí, está lá. Glória a Deus. Fica com o seu pensamento ligado, com o seu coração voltado para o Senhor nessa noite. Na minha tradução está escrito assim: felizes são aqueles que não deixam de levar, que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não andam segundo o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que se juntam com aqueles que zombam de tudo que é sagrado. Mas pelo contrário, antes eles andam na lei do Senhor. Na tradução mais conhecida, é um pouco diferente, né? Bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Nela medita dia e noite. Aleluia. Palavra bem conhecida, bastante lida, bastante falada. E no dia que Deus colocou essa palavra no meu coração, eu fiquei um dia, 2, 3, com essa palavra ardendo, Deus falando comigo, e aquilo, e eu continuo com essa palavra ainda no meu coração, e Deus continuando falando comigo. Há alguns dias, eu abri uma rede social e vi uma imagem, assim, ela é até uma imagem bem conhecida, mas eu não tinha visto, depois comecei a ver ela outras vezes, a respeito de uma comparação que alguém postou, pastor, a respeito dessa parte externa, que é a nossa orelha, né? A parte externa do nosso ouvido, que é a nossa orelha, colocou lado a lado a foto de uma orelha e a foto de um útero, e destacou ali, né, naquela foto, a ideia de que a nossa orelha, ela se parece com o ventre de uma mulher, né? E lá estava desenhado aqui nessa curvinha, nessa voltinha aqui da orelha, um bebê no útero. Estou até com essa foto aí no celular guardada. E eu fiquei deslumbrado, maravilhado com aquilo. E Deus já estava falando algumas coisas no meu coração. E eu fiquei olhando, meditando naquela foto, olhando para aquilo. E Deus falando no meu coração: como aquilo que entra pelos nossos ouvidos tem o poder de gerar vida e morte em nós. Porque muitas coisas em nós, na nossa vida, principalmente na vida espiritual, nasce a partir daquilo que ouvimos, nasce a partir daquilo que recebemos ao ouvir coisas, ao serem ministradas ou proferidas ou profetizadas, ou apenas faladas, ou coisas que nem é para nós, mas nós acabamos pegando ela para nós, porque participamos ou estávamos onde não era para estarmos, porque estávamos compartilhando de um momento que não era para compartilharmos, prestando atenção, voltando esses nossos ouvidos, que é para estar emprestados ao Senhor, as coisas de Deus, a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E todos aqui sabem, né? Hoje eu vou falar de um negócio que para mim é meio difícil de falar, porque eu não sei. Só quem sabe é uma mulher o que é gerar. Mas eu sei, eu imagino que quando uma mulher ela começa a gerar, ela começa, né? Quando ela recebe o sêmen, e ali ele começa, né? E ele entra no útero, e ali começa a ser gerada uma vida. A mulher já sabe, porque algo diferente começa a acontecer, começa a mudar, começa a ser transformado de dentro para fora. Ela começa a sentir, ela começa, né? Algo mudou, algo começou a me transformar, não é verdade? Só que cientificamente falando, para uma mulher conceber, para uma mulher gerar, precisa haver fertilidade.
Não basta ser apenas fertilizada, ela precisa ter a fertilidade, ela precisa ser fértil, ter o poder de gerar, ter esse dom, ter esse privilégio de gerar. E para que aquilo cresça, para que um outro ser cresça dentro dela, precisa haver fertilidade. E Deus falou comigo assim, Deus começou falando no meu coração, que assim também é das coisas espirituais. Porque quando nós estamos com a nossa fertilidade espiritual, com a nossa terra fértil espiritualmente, com o nosso coração, assim como diz a palavra, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho de um ímpio. Lá no Salmo 119 a gente vê um pouquinho mais para frente escrito assim, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119 versículo 11. Então quando nós estamos com o nosso coração voltado para essa palavra, alimentados por essa palavra, cheios dessa palavra, aquilo que nossos ouvidos ouvem, aquilo que entra no nosso coração, que entra no nosso ser, através dos nossos ouvidos, quando eles estão voltados para Deus, e o nosso coração está fértil por esta palavra, aquilo que nasce é do Espírito, aquilo que começa a aparecer é do Espírito, aquilo que começa a ser gerado é pelo Espírito, começa a nascer um fruto espiritual das coisas espirituais, de um reino espiritual, aleluia, daquilo que nem sequer naquele momento ainda pode ser visto, ser tocado, mas pode ser sentido, ele pode ser sentido. E quando nós não estamos enroscados, quando nós não estamos presos, barrados, quantos são barrados por palavras negativas, barrados por profecias negativas, por coisas que as pessoas falam, profetizam sobre a sua vida, sem você nem perceber, já dizendo, não claramente, mas às vezes entre linhas, que você não consegue, que você não pode, que você não vai avançar, que você não vai construir. Pessoas que já amaldiçoam filhos dos outros, ou seus próprios filhos, ainda no ventre, quando a palavra desse Deus maravilhoso, ela nos diz que desde o ventre da nossa mãe, aleluia, nós já somos sondados por Ele, nós já somos guardados por Ele, que nós já somos dEle, aleluia. Desde o ventre. Aí eu me lembro da palavra do Senhor lá em Mateus, lá no comecinho, que quando o anjo do Senhor aparece, diz a José que Maria vai conceber pelo Espírito. Nossa. Aí quando eu escutei o pastor falar assim a respeito de Jó, dessas qualidades maravilhosas dele, eu também lembrei de José, porque José era um homem justo. E olha a quem Deus confiou o seu filho, a um homem justo. Deus confia suas coisas, o seu propósito a homens justos, retos, íntegros, aleluia, aleluia. Para você que ainda tem dúvida do propósito do Senhor, ande em retidão, ande em santidade. Segunda-feira eu estava olhando pela manhã e falando, Deus, afasta os meus pés do pecado, os meus olhos do pecado, o meu ouvido do pecado. Me afasta, Senhor, daquilo que entristece o Teu Espírito, ó Pai. Oh, meu Deus, eu vou repetir a oração e as palavras do salmista. Senhor, escondi a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti. A Tua palavra diz, bendito é aquele que medita nessa palavra dia e noite, e guarda os Seus estatutos. Aleluia. Oh, aleluia. Mas quantos ainda vivem presos porque eu estou aqui falando apenas de uma das janelas da alma, que é a audição. Mas muitos são presos pelo que veem, presos pelas próprias palavras que falam, que proferem. Mas bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho de um ímpio. Mas como que eu identifico isso? Como que eu vejo isso e onde eu vejo isso? É simples. É simples. É simples. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que é nascido de carne é carne. E as obras da carne, aquilo que vem da carne, está na palavra do Senhor: ira, contenda, discussão,
inimizade, mentira, ódio, que está esbaldado no mundo, que está escancarado no mundo, que está escancarado lá fora, mas que não condiz e não tem compatibilidade nenhuma com você que é filho da luz, comigo que sou filho da luz, que fomos chamados para esse reino de justiça. Porque os homens lá fora são injustos, são, pastor, mas quando nós não estamos enraizados nessa palavra, nós até achamos, pessoas acham que Deus que é injusto. Não, Ele não é injusto. Ele não é injusto. Vamos lá. E a mulher, ela começa a gerar, e passa-se algum tempo, alguns sinais já são visíveis no seu corpo, e eu imagino que algumas dores aparecem. Eu estava conversando isso com a minha esposa hoje à tarde, né? A gente fez um comentário rápido a respeito de gestação, e dores. Se para o homem parece uma eternidade, aqueles 9 meses, para a mulher então, ela falou, nem se fale. Nem se fale. E as dores começam, incomoda. Aí a mulher deita de um lado, não está bom, deita do outro, não está bom, deita de barriga para cima, não está bom, para andar está difícil, para respirar está difícil, para comer está difícil, para fazer uma tarefa simples está difícil. Mas a expectativa do que está para chegar, do fruto que está para nascer, do bem que está para chegar, do amor que está para florescer, para nascer, aleluia, traz uma esperança, traz uma alegria, traz uma força, que só uma mulher entende de onde ela tira, aleluia, e fala, eu vou continuar, eu vou segurar até o final, aleluia. Mas o primeiro sentimento que eu acho que uma mulher tem, ainda mais na primeira gravidez, pastora, porque é algo novo, é algo desconhecido para ela, é medo, aí aparece um monte de gente para falar, nossa, é agora, nossa, você não faz ideia, se você ficar grávida no calor, vai ser desse jeito, se você ficar grávida no frio, vai ser desse jeito, é desse jeito, pessoas que colocam medo, te dizendo, vai ser difícil, hein? Vai ser difícil demais. E para as coisas espirituais não é assim. Eu vi um vídeo de um pastor, eu nem lembro do nome do pastor agora, mas eu achei maravilhoso o que ele falou. Falou que Deus nos faz promessas e que nós temos profecias. E aquilo que Deus promete, a profecia que Deus dá muitas vezes através de um profeta nas nossas vidas, através de homens e mulheres de Deus, usados por Deus, justos e íntegros, direcionados pelo Espírito Santo. É uma promessa que Deus dá daquilo que Ele já está vendo que nós somos lá na frente. Ele já está nos vendo lá na frente. Ele não está nos vendo nesse tempo agora, da maneira que somos agora. O Senhor é, pastor, igualzinho o dia que o Senhor te chamou? Não. Pastor é hoje aquilo que Deus deu lá na vida dele, lá no passado, falou, você vai ser assim. Talvez lá no ventre alguém já profetizou sobre a barriga da mãe e já disse assim, esse aqui é pastor, ele é escolhido, ele é separado, ele é reservado. Eu fiz isso pelos meus filhos, e hoje os meus filhos estão no altar, meus filhos estão servindo, meus filhos estão clamando, buscando, até no momento que eu desisti um pouco, experimentei um pouco lá fora, parei um pouco. Hoje eu vi essa foto da minha filha chorando por mim, adorando a Deus na igreja, chorando pela minha vida, o meu filho orando por mim na madrugada, como eu um dia fiz, quando era ainda adolescente, porque eu acordei muitas vezes minha mãe falando em línguas no meu quarto, muitas vezes, eu acordei a minha mãe no meu cantinho ali no meu quarto, o meu quarto que um dia foi um lugar de medo, de desespero, porque o inimigo parece que me visitava no meu quarto, na minha cama, todas as noites, e eu tinha medo até de fechar os meus olhos. Mas um dia aquele quarto virou lugar de adoração, virou lugar de adorador, virou lugar, aleluia, onde eu encontrei a presença do meu Deus, e Deus falava comigo, eu conversava com Ele. E eu viro e mexe, eu me lembro dessa palavra que diz assim, busca no seu Senhor, busca esse Deus no secreto.
Entra no teu quarto e busca Ele no secreto. E para de ouvir a voz do maligno. Para. E eu fui andar na presença de Deus e falando: Deus, eu tenho medo sim, Senhor, eu tenho medo. Mas eu tenho mais medo de ficar sem a tua presença. O salmista diz assim lá no Salmo 51. Oh Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Não retira de mim o teu Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Renova em mim o Espírito reto. Aleluia. Para andar em retidão, para ser reto e íntegro, também precisa. É necessário ter o Espírito Santo, é claro. Só é possível assim. E nós vemos o quanto é difícil hoje, pastor, convencer as pessoas, ou falar para as pessoas dessa palavra maravilhosa, falar de Jesus, falar do amor dele, pregar a palavra dele, e não serem ignorados, muitas vezes, e não ser taxados, um fanático ali, né, de tantos outros nomes somos chamados lá fora, de tantos outros nomes. Mas se eles soubessem como é bom ser conhecido, ser chamado e ter o seu nome gravado na palma das mãos dele, ser olhado, observado, concebido no ventre, escondido lá, onde só um Deus tão grande, poderoso e maravilhoso pode nos enxergar, pode nos ver, pode nos sondar, e pode nos dizer que nós seríamos como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que vai estar sempre verdinho, sempre verdinho. Eu disse isso algumas vezes, em algumas ministrações, e eu vou repetir mais uma vez. Às vezes as pessoas sentem falta, ou nós propriamente cristãos, sentimos falta de algo, parece, mesmo estando na casa de Deus sempre, envolvidos, tal. Mas de vez em quando a gente tem uns 5 minutos, paradinho, quietinho num canto, procurando alguma resposta sobre algo, e ficamos naquela, Deus, falta ter oração, falta ter palavra, muitas vezes, a dizer ao Senhor, falta. E um dia eu me peguei assim, pastor, eu me peguei assim, eu não conseguia nem orar, falar nada, e não era um momento de luta, não era aquele momento de pressão, de tribulação, de guerra espiritual, nada, mas eu fiquei quietinho ali por um pouquinho assim, ali meio que me questionando por causa daquilo, e depois de alguns instantes, sabe o que Deus falou no meu coração? Isso é saudade. Meu Deus, saudade do quê? É saudade do quê? Deus falando assim para mim. É saudade do céu, é saudade de casa. Porque a sua origem é lá, a minha origem é lá, a nossa origem é lá. E quando chega esse momento nas nossas vidas, é porque nós estamos com saudade de lá, nós queremos voltar para casa. Eu quero voltar para casa, eu sou adorador, eu sou um adorador, eu nasci para adorar. Hoje o pastor abriu esse culto dizendo que nós nascemos para a glória dele, foi para a glória dele, somos chamados, somos escolhidos para a glória dele. E a nossa origem é lá, porque Ele sonhou com a gente lá. Nós já fomos gerados em espírito lá. E esperamos ansiosos a volta desse Cristo, desse Jesus, a Maranata, como cantamos. Já com tanta saudade, pastor,
já com tanta saudade, com tanta expectativa. Mas e aí? Tem algo que nos separa. A Bíblia fala que os nossos pecados é aquilo que faz separação entre nós e o Senhor, nós e esse Deus, nós e esse plano, esse propósito. Eles separam-nos de Deus, separam-nos do propósito. E muitas das vezes nós acabamos por pecar, por errar, por falhar, por desistir muitas vezes do propósito, por dar ouvidos, por ouvir, ou por questionar a Deus, quando Deus não precisa ser questionado por nós. Porque alguém disse isso, porque alguém disse aquilo. Eu errei tantas vezes na minha vida, eu fiz tantas escolhas erradas na minha vida, porque eu estava preocupado com o que os outros falavam, com o que os outros diziam, com o que os outros proferiam, e muitas das vezes não era nem para mim, eu acabava pegando. Mas a palavra diz assim, ó: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E num determinado momento eu comecei a entender: Senhor, é a palavra mesmo, é bem alimentado mesmo, é bem enraizado mesmo. É só assim que eu vou conseguir fechar os meus ouvidos, ter os meus ouvidos cingidos somente para a verdade, somente para a tua vontade, guardado e resguardado por esta palavra, gabaritado nesta palavra. É só assim que eu vou parar de perceber, de ter essa percepção como as pessoas têm à minha volta, e ampliar os meus horizontes. Eu falava ontem para o meu filho, conversando com ele assim, falava assim, ó, que quando a gente anda com a cabeça baixa, a gente tem um campo visual tão limitado, mas quando a gente levanta a nossa cabeça assim, a gente começa a chegar tão longe, tão longe, tão longe. E a palavra do Senhor diz assim, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias. Imagina o que uma águia, ela pode enxergar lá de cima, qual a dimensão, qual a distância do que ela pode ver, do que ela pode enxergar. Mas muitos ainda insistem em ouvir aqueles que estão perto, sabe assim, ó, minimizam o poder de Deus, minimizam aquilo que Deus disse que não era para fazer, minimizam, faz aquilo realmente que é contrário à vontade de Deus. Mas por que nós estamos falando disso nessa noite? Aleluia. Porque nós estamos vivendo dentro de um reino, que eu, você, que nós. Feche seus olhos aí por um instante. Que nós somos chamados para gerar vida, gerar um povo que vai habitar esse céu do qual temos saudade, uma geração, uma nação eleita, sacerdócio santo, povo adquirido, e que estão tentando saquear o nosso ventre, que estão tentando abortar o propósito, que estão tentando abortar os filhos na fé, que estão tentando abortar aquilo que o Senhor está nos chamando para gerar, para trazer à existência. Estão tentando nos limitar no caminho deles, nos barrar, para nos fazer esquecer do propósito do Senhor, para nos fazer esquecer do plano dEle, da promessa dEle, da palavra dEle. Mas aquilo que você está gerando, aquilo que está nascendo, aquilo que o Senhor colocou, é pelo Espírito. É pelo Espírito, é pelo Espírito. E para mergulhar na profundidade, nas profundezas dessas coisas espirituais, guardar essa palavra, receber esta palavra, é fundamental. Ter um coração fertilizado, um ventre espiritual fertilizado por esta palavra que traz vida e vida em abundância.
para nutrir aquilo que está nascendo, aquilo que o Senhor já pôs dentro de cada um. O pastor deu recado aqui, ó. Vem estudar a palavra, vem aprender a palavra, vem receber esta palavra. Deus quer que Ele chamou você para gerar essas coisas espirituais, frutos espirituais, filhos espirituais, homens e mulheres que não terão do que se envergonhar, que se desviam do mal, que manuseiam bem a palavra da verdade, que conduzem bem suas famílias, os seus filhos, fazendo nações fortes, gerando nações fortes. Se Neemias tivesse dado ouvidos àqueles homens, se ele tivesse dado ouvidos, os muros ainda estariam caídos e derrubados, os portões ainda estariam destruídos e queimados. Mas não, Deus providenciou tudo. Eu ouvi a voz do Senhor, o Senhor disse para eu edificar, então eu vou construir, então eu vou edificar, então eu vou levantar, então eu vou restaurar. É essa voz que eu escutei, é essa voz que eu ouço. Aleluia, aleluia. Pelo contrário, eu vou levantar homens, eu vou chamar homens, e eu não vou tentar fazer nada sozinho. Eu vou chamar aqui homens, chefes de família, homens, famílias inteiras, e eles vão guardar de noite, vamos guardar e trabalhar de dia. É assim que vai ser, mas nós vamos cumprir o nosso propósito, nós vamos cumprir aquilo que Deus falou que era para ser feito. Aleluia! Se Jó tivesse ouvido uma voz que não era para ele ouvir, ele abandonaria esse Deus, ele diria: não, Senhor, eu não acredito. Mas ele disse: eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tirou, e eu vou adorar. É esse Deus que eu ouço. É esse Deus que eu ouço. Eu não vou comer de manjares do rei, de reis estranhos. Eu não vou me dobrar diante de Deus que eu não conheço. E os meus filhos também não vão. Porque aquilo que Deus falou que ia gerar em mim, aleluia, era para a vida. Era para a vida, não é para a morte. Ele falou que Ele vai me guardar. E vem tempos difíceis aí. Vem tempos dolorosos, em que tentarão nos tirar esse alimento, nos tirar esta palavra, nos tirar, ou até trabalhar, se necessário, querendo nos obrigar a negar o nosso Deus, por aquilo que eles acreditam, por aquilo que eles escolheram. Mas como diz o nosso irmão em Cristo, mas eu escolho Deus. Mas ao mesmo tempo que nós cantamos essa canção, eu canto ao contrário. É Ele quem escolheu a mim. É Ele que me escolheu. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós, diz o Senhor. Desde o ventre. Desde o ventre. Mas por que ainda ouvimos essas vozes? Porque ainda duvidamos, porque ainda muitas vezes falamos assim: Senhor, o meu tempo já passou, como eu muitas vezes disse, não dá mais tempo para nada, não dá mais tempo para nada,
está tudo acabado ou está tudo acabando. Não, existe uma palavra. Que profetizaríamos, que teríamos sonhos, visões. Não importa a nossa idade, não importa. O dono do tempo é Ele, o tempo é Ele, a eternidade é Ele, a eternidade é Ele. E Ele nos prepara, e Ele nos chama para esse tempo de eternidade. Nos prepara para um tempo de eternidade, para coisas eternas, para coisas que não vão passar. Quando muitos dizem vai acabar, vai terminar, não vai terminar. Aquilo que Ele determinar não vai acabar. Se Ele não falar para parar, não vai parar. Lembra lá da viúva? Lembra do azeite? Se não houver a ordem. E nessa noite nós estamos numa noite de adoradores. De adoradores. Aleluia. E aquele que é o alfa e o ômega, que vê o começo e o fim de todas as coisas. E que é o centro. Quer dizer, está em todos os momentos, todas as etapas da nossa jornada, da nossa geração, de onde fomos gerados, de onde foi o nosso início, concebidos, até a eternidade que vamos passar com Ele, nos chamando para adorar, para sermos adoradores, e que nada pode nos separar dessa adoração. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor? Profundidade, distância, largura, altura. Se eu subir aos céus, ali o Senhor está. Se eu descer ao mais profundo abismo, ali o Senhor está. Para onde eu irei, Senhor, se só Tu tens palavra de vida eterna? Para onde? Tu me cercas com alegres cantos, com alegres cânticos. Tu me cercas, Senhor, com Teu cuidado. Ai, quando nós ouvimos essa palavra do Senhor, e quando nós nos alimentamos, quando nós criamos condições como um agricultor que prepara a terra para receber uma semente, que já está preparada também para aquela terra. Ao seu tempo, ao seu momento, à sua estação, à sua época. Produz muito. Produz muito, isso é espiritual para a sua vida nessa noite. Você vai produzir, porque já existe uma semente preparada. Já existe, porque ela mesma já diz que passarão os céus e a terra, mas ela não passa. Ela não passa. E se encontrar corações prontamente fertilizados, férteis, prontamente abertos, existe um Espírito Consolador maravilhoso que vai nutri-lo, que vai nutrir o tempo todo, dia e noite, noite e dia. Aleluia. Como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Existe um rio de unção. Existe um rio que corre do trono. Se eu estou plantado bem pertinho dele, nossa. É tempo de você começar a gerar, produzir.
É um tempo de você começar, aleluia, a romper a rigidez da terra seca, da terra dura, que um dia disseram, dessa terra, dessa crosta que se formou sobre você, tentando te entulhar, tentando não deixar você germinar, ou você gerar. Porque as suas raízes vão ser tão profundas e tão fortes, que ela vai alcançar esse ribeiro. Ela vai alcançar esse ribeiro, essa fonte inesgotável. Essa fonte inesgotável. Mesmo que uma mãe venha se esquecer desse filho, que um dia trouxe dor, aquele misto de prazer, alegria e dor, que até na hora de gerar ali doeu, que é aquela dor incomparável que o homem não sabe qual é. Se ela se esquecer, todavia eu não me esquecerei de vós, diz o Senhor. Se fosse possível ela se esquecer. No reino espiritual, meu amado, minha amada, também é assim. Porque quando nós começamos a receber as coisas espirituais do Senhor, e aquilo começa a ser gerado em nós, alguns questionamentos realmente vêm nas nossas vidas. Nós começamos a nos perguntar coisas, porque a gente não entende, e nunca vamos entender tudo de Deus, porque Deus é inexplicável. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. A gente tem que buscar discernimento, buscar direção. Mas na medida que vai passando o tempo, assim como a mãe ela começa a amar aquilo que ela está gerando, nós também começamos a amar a palavra do Senhor, amar a vontade, amar o propósito. E que por muitas vezes nos traz medo, porque eu acredito que a mulher ela fica pensando na hora do parto, na dor e tudo mais. Talvez ela é marinheira de primeira viagem, não tem nem ideia da proporção da dor, mas já ouviu falar. Assim somos nós também no reino espiritual. Ai, mas pastor sofre! Pastor sofre mesmo, pastor... Sofre, mas a alegria dele, quando ele pega nos braços, aqui ó, toma aqui, e ele faz esse movimento aqui ó, eu vou tentar aqui, ele faz esse movimento aqui ó, eu te batizo em nome do Pai, doeu. Pastores geram filhos que doem. Eu fui um filho trabalhoso. Dei trabalho para pastor. Demais. Minha esposa sabe. Demais. Gerar não é fácil. Cuidar um tempão sem ver nada. Só sentir não é fácil. Sentir aquela dor naquele momento não é fácil. Mas nada paga olhar no fundo dos olhos, olhar no fruto, olhar aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou que ia ser, do jeito que ia ser, da forma que ia ser, e falar assim ó, está nas tuas mãos, está no teu cuidado, eu prometi, eu dei, está aqui, cuida. É assim com o seu ministério, é assim com os seus filhos, é assim com a sua casa, é assim com o seu esposo, é assim com a sua esposa, é assim com o seu trabalho. Cuida. Para de ouvir as pessoas, para de ouvir a voz do inimigo que diz muitas vezes, você não vai conseguir. A primeira coisa que eu ouvi quando eu fiquei sabendo que a minha esposa estava grávida do meu primeiro filho, nossa, se eu fosse levar em consideração,
E realmente não foi fácil, pastor. Não foi fácil. Mas todas as vezes que eu olho para ele, aquele menino lindo, hoje um homem lindo, maravilhoso, olho para os meus filhos, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. É isso que eu falo. E o reino espiritual, e o propósito espiritual, e os nossos filhos na fé, não é diferente. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Aleluia. Realmente não é fácil gerar, não é fácil cuidar, não é fácil nutrir, alimentar, sustentar, principalmente no período em que nós não estamos vendo ainda. Porque no período que nós não estamos vendo é o período que a gente mais ouve coisas, mais dá ouvido a coisas. E muitos sonhos, muitos propósitos, muitas coisas têm sido abortadas na vida espiritual de muitas pessoas. Porque não esconde a palavra do Senhor no seu coração, não dá guarida para essa palavra, e acaba tendo promessas interrompidas. Vai se cumprir, mas retarda. Está pertinho de pegar, mas retarda. Está pertinho de ver, mas retarda. Aconteceu comigo tantas vezes, porque eu preferia ver e ouvir aquilo que estava fora daqui. E Deus falando, não, vai. E eu, será? E me arrependi tantas vezes, amargamente, duramente, e me entristeci. E isso trouxe tanta cólera, tanta ira, tantas vezes no meu coração. E eu chorei amargamente tantas vezes por tantas coisas. Fechei tantas portas. E não conseguia dar frutos, não conseguia gerar, não conseguia avançar, porque ficava dando ouvidos para essas coisas. Mas comecei a fazer oração diferente, dizer, Senhor, não retira de mim Teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da Tua salvação. Senhor é o Senhor, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu sustento, o meu alimento. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. E comecei a repetir para mim mesmo assim, continua. Ele guardará o seu pé para que você não tropece com o teu pé em pedra. E quando a gente tropeça, às vezes tem um desnível, alguma coisa, uma pedrinha, não precisa nem ser tão grande. Ou você cai, ou você demora para recuperar o equilíbrio. Você dá aquela... Ou você cai, ou você demora para recuperar o equilíbrio. E eu fui vítima disso tantas vezes. Porque toda pedra que colocavam diante de mim eu tropeçava. Todas. Não errava uma. Eu era um expert nisso. Todas, pastor. São Paulo, a pessoa falava para mim, você não consegue, eu não conseguia mesmo. Falei assim, nossa, aquela pessoa é um profeta. Mas é verdade, pastor. É verdade. É verdade. O dia que eu ministrei essa palavra, eu falei para as pessoas na igreja assim, eu vou dar uma tarefa para vocês. Eu li um versículo só do Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se o pecado é que faz separação entre eu e Deus, eu e o Senhor, então eu não quero pecar. Preciso fugir da aparência do mal. E a melhor maneira de fugir da aparência do mal é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E dei uma tarefa para a igreja. Falei assim, lição de casa. Todos vocês vão ler o Salmo 119 todinho. Eu li só um versículo que fala a respeito da importância de guardar ela.
Mas o dia que eu li esse versículo, que eu estava lendo a palavra assim, comecei a ler. Fui lendo, e li. E o que está nele, do começo ao último versículo, aquilo alegrou meu coração, foi alegrando meu coração. Como é bom, Senhor, estar na tua presença. Como é bom, Senhor, meditar nos teus estatutos. Como é bom, Senhor, meditar na tua palavra. Como é bom, Senhor, me guardar, me abrigar nela. E não ouvir o conselho mau. E fiquei maravilhado quando minha esposa disse assim: amor, vou te dizer uma coisa. Você não sabe o que a Melissa fez. Eu falei: o que, amor? Lembra que você passou a lição de casa? Eu falei: lembro. Ela disse assim: a Ingrid é minha vizinha de lado, assim, de apartamento. E a gente vai para a igreja, leva ela. A mãe dela também já fez uma visita lá pra gente. E são uma família maravilhosa. Estão começando a conhecer Deus assim. E a gente, quando tem a oportunidade de estar falando alguma coisa da parte de Deus para eles, levando para a igreja. Mas ela está sempre. E a Melissa levando. Graças a Deus meus filhos são missionários já. Meu filho Arthur. Aí minha esposa falou assim: a Ingrid não sabe ler ainda. E a Melissa sentou com ela e leu o Salmo 119 todinho para ela. Todinho. Ensina o menino o caminho que deve andar. Ensina o menino. Ensina. O meu filho chega no domingo à noite na minha casa e fala assim: pai, eles levaram algumas coisas que minha esposa fez para vender na cantina da igreja. Ele voltou com o resto e ia embora. A gente vai lá fora tentar vender o resto para algumas pessoas. E de repente ele volta e fala assim: a gente foi vender, ele com um sorriso no rosto. A gente foi vender, e contando para minha esposa assim: a gente foi vender as coisas lá fora, e para as pessoas que a gente foi vender, a gente conversou rapidinho, e as pessoas já querem ir para a igreja, falou que vai com a gente domingo, que quer cultuar. 4 pessoas, né, amor? Acho que ele falou. E ele contando com alegria, e eu comecei a olhar para ele assim, minha esposa, a mesma alegria que estava no coração dele, no mesmo sorriso, daqui a pouco estava no sorriso no rosto da minha esposa também. Eu falei: a alegria do Senhor é a nossa força mesmo. Porque às vezes a gente quer ajudar a Deus, quando na verdade é simples, pastor, é só abrir os nossos lábios. Mas para a gente trazer à existência as coisas espirituais, nós temos que ser direcionados e guiados pelo Espírito. Mas entender muitas vezes, que nem o pastor abriu o culto hoje e falou, muitos desertos que nós passamos, muitas situações que nós passamos, mas tem situações que nós entramos, porque nós demos os ouvidos no momento errado para as coisas erradas. Porque se nós guardamos a palavra do Senhor, nós somos conduzidos pelo Espírito. Porque Jesus, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito. E já havia providência lá. A diferença é essa. Porque quando somos conduzidos pelo Espírito, nós podemos entrar em deserto e sair ilesos. Sermos confrontados pelo inimigo e sairmos ilesos. Entrar em fornalhas, subir e descer montes, vales, atravessar mares. Porque quando somos conduzidos pelo Espírito, nós podemos até pisar um vale de ossos secos. Foi levado pelo Espírito, mas também foi trazido, guardado, conduzido por Ele. É isso. É sobre esta palavra, nesse cuidado. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus nessa noite. Vamos orar.